Fala galera, tô de volta aqui no canal Parada Obrigatória para dizer para vocês que finalmente chegou o mês de dezembro e o ano de 2021, foi. Já a prática já acabou. Aliás, felizmente, né, pessoal, esse ano foi um ano para a gente esquecer, né? Vamos combinar. Foi um ano de perdas e de muita tristeza. Eu, pessoalmente, tive perdas incomensuráveis, né? Mas, enfim, é vida que segue. É ou não é? Mas não é por causa disso que nós vamos nos tornar pessoas amargas, pessoas infelizes. Nós temos o dever de fazer a vida valer a pena. É ou não é? E falando em final de ano, todo mundo já está aí se preparando para viajar, passar o final de semana com a família, gastar aquele 13º salário, essas coisas, né? E como não poderia deixar de ser, o final do ano também serve para a gente fazer um balanço de muitas coisas. E pensando nisso, hoje eu vou fazer um balanço dos muitos livros que eu li esse ano. Isso porque eu não posso deixar de compartilhar com vocês não só as minhas viagens de avião e de moto por aí, mas também minhas viagens literárias. Por isso que hoje eu vou eleger 2 livros que receberão o título Parada Obrigatória. É, isso aí. Afinal, para mim, literatura e viagens andam de mãos dadas. Enquanto uma jornada é física, a outra é intelectual. Mas posso lhes garantir que ambas se complementam maravilhosamente bem. Por isso eu vou dedicar esse vídeo de hoje a um dos meus mais adorados passatempos, que é justamente a leitura. Quando eu digo que é possível ler mais de 40 livros em um ano, muitas pessoas não acreditam e acham que eu estou exagerando. Mas, na verdade, essa reação não me surpreende nem um pouco, especialmente no Brasil, onde a média de livros lidos por ano, por pessoa, não chega a 3 livros. Por exemplo, na França, a média são 25 livros por ano per capita. O fato é que não é necessário aprender leitura dinâmica para você atingir esse número. Leitura é um hábito e hábito se desenvolve, se adquire. Ler e-books ou livros eletrônicos, por exemplo, agilizam muito a leitura. 90% dos livros que leio são eletrônicos. Então, quando eu acabo de ler imediatamente eu baixo uma outra amostra no meu Kindle e, se eu gostar, baixo o arquivo ali mesmo no meu dispositivo e recomeço a minha leitura. É diferente de comprar livros físicos pela internet, que leva alguns dias para chegar pelo correio, enfim. Ou então você arrumar tempo para ir a uma livraria, nessa você fica até uma semana sem ler nada. E isso realmente é o que quebra o seu ritmo de leitura. Outra coisa interessante é que, e os amantes dos livros vão entender o que eu estou dizendo, é que às vezes me bate aquela certa nostalgia e aquela saudade de um livro de papel, um livro físico, né? Fica muito forte essa saudade. Então, eu pratico um dos meus passatempos favoritos, que é passear horas numa livraria, passeando entre as estantes, pego um volume, leio a sinopse, informações sobre o autor, folheio, cheiro aquele livro, aquele cheirinho de impressão, de tinta, olha o tipo de papel, né? Aquela sensação lúdica mesmo. Os amantes da leitura vão entender o que eu estou dizendo. Bom, mas desse total de livros que eu li esse ano, eu elegi 2 os realmente que eu considero parada obrigatória, segundo a minha interpretação. Mas também vou dizer qual o livro que eu não indicaria, que não atendeu às minhas expectativas e que vai receber o troféu Fuscão Preto. Aí você me pergunta, Fuscão Preto? Fuscão Preto. Muita gente da minha idade se lembra dessa música que fez tanto sucesso no início da década de 80, lembram-se? Né? Todo mundo ficava perguntando como é que uma música tão simplória podia fazer tanto sucesso, né? Até no exterior, inclusive. Né? O mesmo acontece na área editorial. De vez em quando eu topo com uns livros que são sucesso de vendas, mas quando você vai ler, descobre que ele é absolutamente banal. Por outro lado, quero dizer que existem várias listas de livros por aí, do tipo os 100 livros para ler antes de morrer, ou os 10 livros da literatura universal, etc. E, por
Por exemplo, eu não sigo nenhuma lista dessas, né? Não compro o livro sem ter lido pelo menos uma sinopse, uma resenha ou uma amostra de que o Kindle me disponibiliza. Assim, as chances de eu parar de ler um livro pelo meio diminuem bastante. Aliás, ninguém é obrigado a ler um livro chato até o final, né, pessoal? Eu sou assim, se tá chato, troco de livro sem o menor remorso. Outra coisa é que muito comum é rotular os livros como de ficção ou não ficção. Eu, pessoalmente, gosto muito de livros que são não ficção, do tipo biografias, história de livros de conteúdo jornalístico, informativos, enfim. Eu não costumo ler muito romances ficcionais com tanta frequência, as tais novelas, né? Com todo respeito aos grandes autores como Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Clarice Lispector e etc. Mas sem querer menosprezar o gênero da ficção, mas para mim as biografias são os verdadeiros romances, com o bônus de ensinar história, já que o foco narrativo da vida do biografado se passa em uma outra época, uma outra cultura, outros costumes e lugares, em outro contexto social, político, econômico e histórico. Por isso, esse gênero de leitura é tão enriquecedor. Mas então, vamos ao livro que ficou em segundo lugar na minha avaliação, que é a biografia de Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Aqui está a prova de que um livro será tão espetacular ou medíocre na exata medida da vida de seu biografado, como é o caso desse excelente livro. Ele tem uma série de fatos curiosos sobre a vida desse extraordinário pintor, desenhista, inventor, pesquisador, engenheiro militar, arquiteto, anatomista, produtor teatral. Você sabia que Leonardo foi produtor teatral? Pois é, Leonardo era um dandy, se vestia muito bem e foi uma celebridade na sua época. Inclusive, nesse livro, você tem uma excelente aula sobre história da arte, as técnicas de Leonardo que revolucionaram a pintura, o esfumato, o chiaroscuro, capiche, aquilo tudo, né, na época na Itália renascentista e dos mecenas, né? Esse livro é sem dúvida parada obrigatória. E em primeiro lugar, o livro que escolhi foi Os Engenheiros do Caos, de Giuliano da Empoli, que hoje eu estou só com italianos, né? Esse livro foi uma verdadeira epifania. E por que ele é tão especial? Ora, primeiramente, ele me respondeu uma dúvida que ninguém me esclarecia. Por que pessoas tão inteligentes acreditam em coisas tão idiotas? É claro que para esse enigma não existe uma resposta simples, mas ele me deu uma resposta muito convincente, uma explicação do porquê esse fenômeno acontece, mesmo se tratando de pessoas tão lidas, vividas e preparadas, não é? Mas que são absolutamente influenciadas e convencidas dos maiores absurdos por esses marqueteiros, fake news, falsos líderes e etc. Veja o caso da Terra plana, por exemplo. Quanta gente inteligente embarcou nessa, não é? O fato é que, entre outras coisas, num mundo onde o conhecimento geral da humanidade está dobrando em menos de 2 anos, fica quase impossível saber o que é fato ou o que é mito. Não é? Engenheiros do Caos é um livro tremendamente atual e que fala do fenômeno das redes sociais e o seu poder quase divino sobre a mente das pessoas. É inacreditável como nós somos vulneráveis. Esse livro é parada obrigatória. E o prêmio Fuscão Preto vai para quem? Tchan, 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 tchan. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que o livro, o fato de eu não indicá-lo, não significa que eu estou menosprezando o autor, que, aliás, é um intelectual extremamente preparado. Mas o fato é que, como disse Malcolm X certa vez, que sentar-se à mesa não te faz um comensal, então eu te digo que escrever um livro não te faz um literato. Ou seja, como literatura, é um livro bastante banal, cheio de truísmos, longe de ser apaixonante. É uma leitura tediosa, sem tensão, sem resolução, sem emoção, sem clímax, enfim. Mas é um livro com 5 estrelas no Amazon, vai entender, né? E o prêmio Fuscão Preto vai para 12 Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson, ok? Bom, vou ficando por aqui. Se quiserem saber sobre mais livros de excelência, podem me perguntar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de dar um like e de compartilhar, tá bom? Parada Obrigatória vai ficando por aqui e aquele abraço!